Boa noite, povo de Deus. É com alegria que nós estamos com o programa Amor Restaura novamente, que é ao vivo, né? Já peço para você que está nos acompanhando, vá compartilhando esse programa, nos ajude a evangelizar, né? Levando essa presença de Deus, esse amor que restaura, através dos meios de comunicação, né? Para os seus amigos, aqueles que você sente no coração que está precisando. Nós estamos vivendo nesse período um pouco, né, de isolamento, né, padre? Porque hoje a turma já não estão muito seguindo as normas que deveriam, então nós estamos tendo alguns problemas, mas então, e mais do que nunca nós temos a fé nossa, que é movida, que é tocada, mas também que nós precisamos alimentar essa nossa fé, né? Abrindo o nosso coração a Deus, dialogando com Deus muito através das orações. E hoje o Padre Fernando está com a gente aqui. Boa noite, Padre. Seja bem-vindo, né? Tempo atrás o senhor esteve aqui com a gente, hoje novamente, né? Hoje para falar um pouquinho sobre a fé, né? Um tema tão complexo, mas também tão forte, importante, né? Importante. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, né? Então hoje, a convite do Diácono Passos, nós vamos falar, meditar, rezar também em cima, né, dessa pequena palavra, mas um grande leque, né, que atinge todos nós. O que é a fé, né? Aonde está a fé? Da onde vem a fé? O que é a fé? Como que eu tenho fé? Como que eu perco a fé, né? Como que eu alimento essa fé? Então nós vamos estar conversando sobre isso, né? Tão importante nos nossos dias, porque nós vemos as pessoas hoje tão desesperadas, né? Então assim, sem norte de vida, diante desse cenário que nós estamos vivendo, esse momento. E é tão necessário, nesse momento, mais do que nunca, termos fé. Mas fé em quem, na onde e como. Nós vamos falar. É isso aí. Então o Padre já nos deu um gostinho do que nós vamos ter, né, nessa noite, nesse programa. Eu creio que essa 1 hora de programa hoje vai ser pouco, porque são 2 letrinhas que têm uma força muito grande, uma força de transformar vidas, força de restaurar pessoas, porque confia, porque se entrega em Deus. Então a palavra fé, eu coloco muitas vezes como uma grande confiança naquele que nos criou, né, que é Deus. Eu também já queria acolher os doces, a dupla de 2, Hudson e Clay. Clay e Hudson, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pela ordem é Hudson e Clay. Tá vendo? Você tem que ter uma ordem ainda, padre. São chique, viu? Sua bênção. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus hoje conseguimos vir, né? Consegui estar aqui. O anseio de beber um pouquinho mais que a semana que a gente não vem, que nem semana passada eu não pude estar, né? Mas bem representado, graças a Deus. A gente espera. Ele falou que disse que está dominando já. Eu tenho que ficar ligeiro, né? Senão você olha. Não é bem assim, não. Tem uma música para nós já? Como é que tá aí? O Clay ia falar aí? Não, sua bênção, Padre. Deus abençoe. E que hoje sejamos impactados por essa fé, que realmente é uma palavrinha pequena, como o senhor falou, mas assim, é uma palavra tão forte, que se a gente colocar ela como o centro, como Jesus é o centro da nossa vida, fé é acreditar em algo que a gente não se vê, não vê. É o fundamento da esperança, de tudo aquilo que a gente espera, né? Quando a gente acredita profundamente em Deus. E assim, na minha vida, na minha família, eu vivo muita fé. É acreditar em algo que a gente não vê, mas é presença forte e real na minha família. É algo que a gente não vê, mas a gente tem a certeza que está com a gente. Uma música para nós? Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós.
somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Santos, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, Espírito, né, de fortaleza que nos põe em pé sempre quando nós estamos fracos, estamos sem força, estamos muitas vezes pensando até mesmo em desistir. E eu queria, né, só colocar uma passagem aqui, logo no comecinho, que está em Hebreus capítulo 11, né, que a gente comentou aqui um pouquinho. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. É uma certeza a respeito do que não se vê. Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, né, desse processo da fé, desse processo que a gente não vê, mas está conosco, que jamais se afasta de nós. Então, diácono, assim, só para quem está acompanhando, quem está, né, acompanhando a TVI, né, tá aí, compartilhou e está compartilhando, compartilhe, ajude. Hoje é um tema muito importante, né? A fé, né? Nós vemos hoje uma sociedade de pessoas em pânico, não é nem medo. Pânico é uma coisa, né? Medo é outra situação e coragem é outra situação. Então a fé entra nesse momento como um momento fundamental na nossa vida. Tudo que nós vamos falar, assim, está fundamentado no catecismo da igreja, né? Eu trouxe o catecismo. Você pega a seção, né, da profissão de fé, né, no parágrafo 154, por exemplo, né, vai falar muito bem sobre a fé, o que é a fé, de onde vem, traz os fundamentos bíblicos, teológicos, espirituais, né, porque tudo que nós falamos tem que ter um fundamento. Eu não acho isso, não, eu tenho certeza disso, a igreja diz isso, né? Então está tudo no catecismo, você possa acompanhar o catecismo da igreja. Em primeiro lugar, assim, a fé, né? O senhor acabou de ler a palavra, né? Os dois conceitos fundamentais de fé. A fé é o fundamento da esperança. Acabamos de ler. Ele fundamenta a esperança. Não a esperança do verbo esperar. Estou sentado esperando o que vai acontecer, não. É do verbo esperançar, né? Eu vou ao encontro, eu tenho fé, eu acredito e eu vou ao encontro daquilo que eu acredito. Eu rezo, eu peço. Eu tenho fé que vai acontecer uma graça, mas eu não movo uma palha. Eu não movo meus lábios para professar essa fé. Eu não abro o meu coração. Eu não abro o meu intelecto, a minha vontade. Vamos chegar lá, vamos explicar o que é isso. Lógico que as coisas não vão acontecer. A fé é o fundamento da esperança, do verbo esperançar. Eu vou ao encontro. Outro fundamento também, né, é uma certeza do que não se vê. É uma certeza, eu tenho certeza daquilo que eu não vejo ainda na fé. Porque assim, para a ciência, ver é o crer. Para a ciência, no campo da ciência, o ver é o crer. Eu vejo e acredito e creio. No campo científico. Nós estamos falando de um campo espiritual, teológico, transcendente. Para nós, a fé é crer para ver. Viu a diferença? No campo da ciência,
ver para crer. No campo cristão, teológico, crer para ver. É o contrário. É o contrário, né? Que nós trabalhamos com a fé. Eu acredito naquilo que eu não vejo. Como diz Santo Agostinho, crer para compreender. Eu acredito, eu dou minha adesão de fé, aí depois eu vou conhecendo, eu vou tendo experiência. Primeiro eu dou minha adesão de fé. Deixar bem claro que nós vamos falar da fé católica. Eu posso ter fé em muitas coisas. Fé é eu acreditar, eu confio, né? Uma confiança. Tenho confiança, eu tenho fé. Então você pode ter confiança em muitas coisas, outros deuses, né? Como diz o Evangelho, a leitura de hoje, né? Que nós acabamos de ouvir na Santa Missa. É um povo que foi infiel a Deus porque cultuou a fé em outros deuses, de Baal, bezerro de ouro. A nossa fé é no Senhor Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé, né? A fé católica, que nós vamos falar hoje, toda a sua vivência estão centradas em Jesus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Um Deus em 3 pessoas. Centramos nele porque ele nos ensinou. Ele desceu, assumiu a condição humana e nos ensinou o que é fé e viver a fé. Então, nós vamos falar da fé católica. Então é interessante a gente ter bem essa visão, né? No campo científico é ver para crer. A ciência tem que trabalhar com dado, com experimento. Eu experimento, aí eu acredito. Para nós não. Eu rezo, eu acredito, tenho fé, eu clamo a Deus, aí a graça acontece. E a fé trabalha sempre com o limite. Onde a ciência chega, no limite dela, a fé vai além e ela trabalha bem. E esse primeiro ponto, o padre trouxe algo importante para nós, e eu creio que muitos, a gente faz atendimento, né, padre? E o senhor, com certeza, o senhor tem passado por isso também. Da gente chegar para a pessoa e você até mesmo ir na casa para fazer uma oração. Não é vontade de Deus que você fique doente. Sim. E aí você se conforma com, tudo que está acontecendo comigo é vontade de Deus. E aí eu sento numa posição e eu não ajo mais. Eu acho que é a vontade de Deus e aí eu me conformo com isso. Isso é se colocar numa condição de se usar a palavra que me veio agora, mas se colocar como um coitado, sabe, como uma pessoa forçar uma humildade. Desculpe de dizer dessa forma, mas é o que me veio agora. Mas é algo importante que a gente precisa romper com isso. Aquele que tem fé, tem a esperança, é esse processo de eu me levantar, de eu acreditar em Deus, de eu colocar a minha vida em Deus, mas eu caminho, eu não paro, eu rompo com as barreiras. Então, você que está em casa, muitas vezes você está sofrendo com o problema do câncer, e daí você fala, já tá bom assim, é vontade de Deus, e eu me entrego. Não, a vontade dele é que você lute, que você se levante nessa fé, que Deus vai te conduzir em todo esse processo, vai dar a força, né, para você vencer esse câncer, para você vencer essa pandemia, para você vencer tudo isso que nós temos, da falta de emprego que está muito grande agora esses dias, nesse período. Então, a fé, eu creio em Deus, eu me entrego nele, mas eu também, eu avanço, eu caminho com ele, né? Então esse é um grande processo. E eu queria nesse momento que você que está em casa meditasse isso, trouxesse para essa fé em Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa vida, e que você fosse revendo a sua vida até o dia de hoje. Talvez você está vivendo um período de, como que se diz, de uma depressão profunda, né? Sabe, eu não vejo saída, eu não vejo caminho, eu não... Confie em Deus, mas levante a cabeça, sai desse processo de escuridão que você está vivendo, porque você quer ficar trancado, né? O processo de você viver uma depressão, é um processo Sim. de você se conformar Sim. com uma certa situação. Eu sei que é uma doença, é sério isso, e eu não estou banalizando isso, mas eu estou falando assim, rompe com isso. Confiando em Deus, em Jesus, que é o fundamento desta fé, como o padre falou, e ele vai voltar para complementar para a gente, e a partir desse processo eu avanço nessa esperança, eu caminho em Jesus Cristo. Tem uma música para nós, pessoal? Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus,
meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Essa fé que se transforma, que se age, faz com que a gente ame os nossos irmãos. E com isso eu queria acolher as pessoas que já estão, né, mandando a mensagem. A Lena, a Rosineia, a Cíntia, né, boa noite, o Vando, a Andréia, que está pedindo oração pela família, né, pelas filhas dela que é enfermeiras, né, vivendo nesse momento de insegurança, mas estão lá trabalhando, então que Deus abençoe, estamos orando, o Fabiano, a Tereza, né, a Vera Domingues, Padre Fernando, reze pelo Fábio Moraes, é isso? Que está entubado em Sorocaba, né, médico de linha de frente. Vamos estar rezando no final, já estamos em oração por todos, né, nós estamos colocados. O pai do Creito, ali no João Bento Machado, o pai do Creito. Olha, o pai do Cleito, que Deus abençoe, seja bem-vindo, um abraço aí pro Cleito, né? Quem mais está ali? A Cássia, né? A Cássia, o João Bento, né? Que você falou isso, padre? João Bento Machado. A Catarina Santana, que está rezando com a gente também. Está rezando, isso. São tantas pessoas que estão aí, ó, rezo pelo meu irmão Pedro, né? Que está na UTI. Nós estamos rezando por todos, eu tenho acompanhado e nas missas a gente já tem colocado, né, Padre? Sim. Por todas essas pessoas que estão trabalhando, que estão na linha de frente, que não pode parar, né? Sim. Que eu vejo a parte da saúde, parte da segurança, são Sim. pessoas que estão na linha de frente, são pessoas... Esses dias eu fiquei sabendo de uma equipe toda de policiais que todos estavam infectados. Então são pessoas também que estão nessa luta. Sim. E nós não podemos esquecer que tem o Roberto Pires também, a Tereza de Jesus, são a Ana Paula, a Catarina, isso, quem mais? O René Vieira. Rogério Ramos, né? Rogério Ramos. O pessoal de Tatuí está acompanhando também aí. Pessoal, então são muita gente. A avó Lena. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mande o seu pedido de oração mesmo. Mande o seu testemunho de vida. Nós não ouvimos muito pouco de pessoas que já foram curadas, né? Dessa doença que nós estamos vivendo, desse coronavírus. Então, se você está nos acompanhando, foi curado, passou por isso, traga essa esperança assim para as pessoas que ainda possam ser infectados e ter a calma e ter o coração voltado a Deus. Sobre isso eu queria falar, diácono, até eu falei na homilia da missa de ontem, né? Pegar essa linha de raciocínio do Senhor. Ontem o Evangelho de Jesus era muito pertinente, muito profundo. Não tenhais medo. Por 3 vezes Jesus falou no seu Evangelho ontem. Não tenhais medo. Nós temos que entender e compreender o que Jesus queria dizer, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje, que é a fé. O que é a fé, de onde vem a fé, para que serve a fé. O medo perpassa todos os corações, toda a natureza humana, né? Nós somos seres humanos com muitas dimensões emocionais, sentimentais, razão, psique, alma, pressupõe que tem uma espiritualidade,
bio, né, psico. Nós somos muitas dimensões. É um ser social, nós estamos inseridos numa sociedade, né, família. Quer dizer, o ser humano tem muitas dimensões, não é só um corpo que está sentado aqui, né, 2 corpos sentados aqui, pronto. Dentro desses corpos há dimensões, muitas dimensões que tem que ser trabalhada. E há o medo no ser humano, né? Tem medo, né? Só que assim, o medo, ele pode ser bom e pode ser ruim, benéfico e maléfico. Depende de como você trabalha ele, como eu falei na homilia ontem. Eu tenho medo de andar 150 por hora. Esse medo é bom, esse medo não é ruim, né? Eu tenho medo de subir no telhado e correr em cima do telhado. Ótimo, excelente, senão você vai cair lá de cima, vai desabar e vai estribuchar lá no chão. Eu tenho medo de ler lá na missa, no ambão da palavra. Esse medo não é bom, porque você pode avançar na sua espiritualidade, você pode aprender mais, você pode estar rezando. Eu tenho medo de servir a Deus. É um péssimo medo, porque você está perdendo de dar passos, crescer na fé, crescer na espiritualidade. Ou seja, só que o medo é diferente de uma outra situação que hoje está pegando todo mundo, que é o pânico. O pânico é a incapacidade de ação. Quando você está em pânico, você não tem capacidade para ter ação. Você fica mobilizado, né? O medo é um estado de alerta, né? Faço, não faço, dou passo, não passo, não dou passo, daí eu sou ousado, rezo. Aí vem uma outra situação, olha que interessante. Medo, aí tem o pânico, que está pegando muita gente hoje, tem pessoas que estão com pânico, não estão com medo. E aí não consegue agir, não consegue agir. Enxergar uma porque saída. O medo é bom, porque o medo, nesse momento, o medo faz você prudente. Eu usar álcool gel, usar máscara, eu me conscientizo, né, tomo conscientização das coisas. O medo faz que eu seja prudente. Eu veja como que eu vou agir. O medo me torna prudente, né? Mas eu tenho que ser ousado. Aí entra a coragem. O que é a coragem, né? A coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade de enfrentar e me prepara para superar o medo. Entendeu? Medo eu tenho, mas eu tenho que ter coragem, que é um dom de Deus, força do Espírito. E a coragem me dá a capacidade de enfrentar o medo e superar o medo, né? E outras coisas da vida, né? Então quando Jesus fala, não tenhais medo, eu não posso ter medo de testemunhar Ele. Eu não posso ter medo de rezar, de ir na igreja. Eu não posso ter medo de pedir uma cura para Deus, um milagre para Deus. Eu não posso ter medo de falar de Deus. Eu não posso ter medo de servir a Deus. Quando Jesus falava do medo, que falou aos apóstolos. Apóstolo quer dizer testemunha. Então dê testemunha de mim e não tenha medo, né? E algo importante, o senhor falou de uma palavra, né, da coragem, que nos dá a coragem. A coragem, quando você fatia essa palavra, né, cor de coração e age, né, de agir. Então coragem é agir com o coração. Agir com o coração é algo muito prudente. Muito prudente. Lógico, porque se eu estou agindo e estou agindo nesta fé que nós estamos falando, eu estou agindo, eu estou caminhando, eu não estou parado. Sim. É o que a gente falava um pouquinho, que eu acho que até eu cortei o padre aqui já hoje, que ele ia falar isso. Mas você está caminhando, então eu caminho nesta fé em Deus, tendo essa coragem, com o meu coração voltado a Deus, e eu continuo caminhando. O pânico, não sei se já aconteceu com alguém, quando já aconteceu de muitas vezes a gente deparar com uma pessoa no volante e ela travar assim, sabe? Ela entrou num pânico, ela presenciou algo e ela não consegue agir mais, ela não consegue sair daquele processo que ela está ali, precisa de alguém chegar e tentar ajudar. Isso é pânico, isso é horrível, né? É horrível, não pode. Por isso que entra a coragem, né? A coragem supera tudo. E claro, o fundamento principal nosso aqui nesse momento é a fé, né? O senhor falou de agir com o coração, e biblicamente falando, já que nós estamos falando de fé, da fé católica, e agir com o coração, biblicamente falando, né, o senhor sabe, né, no Antigo Testamento, agir com o coração é agir com fé, agir com sabedoria, porque o coração é a fonte das decisões. Muito diferente da nossa cultura hoje, que para nós o símbolo do coração é o símbolo do amor e da paixão. Na cultura hebraica, o coração é a fonte das decisões. Então eu tenho que tomar
que a gente sobe para a mente. Perfeitamente. E falando da fé, diácono, a fé, como eu disse, a fé é um dom. Irmãos, isso é muito profundo. A fé é um dom transcendente, é um dom sobrenatural, é uma virtude teologal, né? A fé é um dom, fé, esperança e caridade. A fé é uma virtude teologal, não cardial. Teologal, isso faz muita diferença. A fé é um dom sobrenatural, logo eu não consigo ter fé sozinho. Deus tem que infundir na minha alma, né? Acontece a infusão de Deus, derrama sobre mim a fé. Não adianta eu querer lutar com as minhas forças, ser uma boa pessoa, correr, rezar, somente não. Eu tenho que pedir a Deus que derrame sobre mim, infunda em mim essa fé. E já foi infundida no nosso batismo. As virtudes teologais foram infundidas no nosso batismo. Ou seja, né, a fé é um dom sobrenatural, é uma virtude infusa. Então, irmãos, se nós não rezarmos, se eu não peço a Deus, eu não tenho fé. Eu posso acreditar em tantas coisas, mas fé em Deus, aquela fé fiel em Deus, eu não consigo ter. Outro ponto também muito interessante da fé, diácono, assim, a fé move duas faculdades da nossa vida. Isso é muito importante. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, mas Santo Tomás de Aquino, né, trabalhou muito bem essa questão. A fé, ela move, tem que ser movida pela nossa vontade e pelo nosso intelecto. O que é vontade, padre? A vontade, Santo Agostinho trabalhou muito bem isso. O que é essa vontade? Hoje eu tenho vontade de ir na missa, amanhã eu não tenho vontade de ir na missa. Hoje eu tenho vontade de rezar, amanhã hoje eu não estou com vontade de rezar. Estou com vontade de viajar, agora não estou com vontade de viajar mais. Estou com vontade na casa da mãe, não vou na casa da... O que é isso? O que é essa vontade que move a pessoa humana, o coração, o sentimento humano? E o intelecto, que todos nós temos, somos dotados de razão, né, de intelecto, nós conseguimos processar, raciocinar, né, projetar as coisas. Isso é um conhecimento dado a todo ser humano, que é o intelecto. Aí o que acontece? Eu preciso dar a minha adesão de fé, ou seja, a minha vontade, e abrir a minha razão para que eu tenha fé. Então é movido por essas duas faculdades humanas, a vontade e o intelecto. Junta os dois e eu trabalho a fé. Aí eu encontro da fé. E a fé, ela está acima da razão. Ela não tira a razão. Ela não aniquila a razão. Até porque com fé ou sem fé, a minha razão continua processando, arquitetando e projetando, elaborando pensamentos novos, elaborando coisas. A fé, como diz Santo Agostinho, ela é infundida na minha razão, ela ilumina a minha razão, ela encaminha a minha razão, orienta a minha razão, para que eu tenha esperança, para que eu não tome decisões equivocadas e eu seja ousado, porque a razão às vezes trava. E a fé me impulsiona, faz o que eu vá. Amém. Vamos voltar um pouquinho, nós vamos ouvir uma música agora, depois nós vamos estar de volta aqui. E aí nós vamos falar um pouquinho do... A gente ouve muitas pessoas falar assim, aumenta a minha fé. Perfeitamente. Alimenta a minha... Vamos falar sobre isso. Aumenta. Como... Parece assim, você ouvindo falar, parece que é assim. Eu ligo um botãozinho e aumenta, depois eu desligo e ele diminui. Não é isso. Então, nós vamos compreender isso e logo depois o padre vai falar um pouquinho para nós. Enquanto isso... A dupla de dois. Deixa-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Aonde eu irei, em quem me apoiarei. Aonde eu irei, em quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu
graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor me sustenta. A tua graça me basta, teu amor me sustenta. Parece que não, mas isso está todo ligado com esse processo da fé, com esse processo não é de aumentar ou diminuir a nossa fé, mas de alimentar a nossa fé. E eu queria já, né, acolhendo ali as pessoas, a Lena, que está nos acompanhando, boa noite, a Cíntia, o Vando Pereira de novo, acho que eu estou repetindo ali. A Anadele Antunes. Anadele, tem mais? Pode subir lá. Acho que travou ali. A Niceia Garcia, né? Niceia Garcia, o Renê Vieira que está lá, um abraço, Renê. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, lá, a Juliana Ferreira, o Fabiano, né? O José Roberto, são tantas pessoas, aqui tem mais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A Suzana, o Fábio Madeira, Deus abençoe. Marquinho, Ana da Graça, né? Cortes, a esposa do Cortes, Deus abençoe. Aqui o Fábio dizendo quanta bênção, né? Pedindo a bênção pro padre e pro diácono. Deus abençoe a todos. São tantas pessoas aqui nos acompanhando. Então nós voltamos com esse... Nós temos que aproveitar bastante o padre hoje aqui. E esse processo qual nós falamos, né, padre? Você ouvindo muito a gente dizer, a gente ouve muito isso. Aumenta a minha fé, reza para que aumente a minha fé, eu preciso ter mais fé. Como que isso... para que as pessoas compreendam bem, né, padre, que se não é algo que eu vou aumentando, diminuindo, hoje eu aumento o volume, aumento a fé, não é assim. Sim. Então, diácono, isso tem um fundamento bíblico, né? Quando os apóstolos, né, e quem acompanhava Jesus em certo momento, nós vimos isso lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, aonde eles pedem, Senhor, aumentai a nossa fé. Até tem aquela jaculatória, né? Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso é uma verdade, né? A fé pode ser aumentada, né? Mas assim, como a fé é um dom infuso, uma virtude, né? A fé não pode ser produzida pela nossa própria vontade, pela vontade humana, né? Mas sim, como é dom infuso de Deus, que é dado por Deus, ele aumenta a nossa fé. A fé na medida em que escutamos a palavra de Deus, a fé pode ser aumentada, ela pode crescer, né? Primeira chave, quando nós oramos, quando nós rezamos, quando nós abrimos a graça de Deus, oramos com confiança, com esperança, com fé. Não rezar só balbuciando as palavras e com os lábios, rezar com o coração, com a razão, com os lábios, rezar com esperança. Aquelas orações na Santa Missa, na hora que você recebe o corpo, o sangue e a alma e a divindade, você recebe o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé, o Senhor está em mim, o Senhor que é o fundamento da minha fé, aumenta a minha fé. Na oração do Rosário, a intercessão de Nossa Senhora, na adoração ao Santíssimo, quando eu contemplo, isso aumenta a nossa fé, né? Eu queria interromper um pouquinho, padre. Esse processo, poderíamos dizer assim, que é um processo do qual nós estamos alimentando a nossa fé, né? Aumenta, é o processo de, né? Aumenta, mas eu num contexto assim, tem o meu agir. Perfeitamente. Tem o a meu nossa adesão de fé. Porque quando a gente fala de aumenta, parece que a gente está pedindo e aí alguém de fora vem mas não é isso. O sentido pessoal. O sentido bíblico que está nos dizendo é exatamente desse de eu me alimentar, né? De eu confiar. Eu tenho que nutrir ela, né? Nutrir. Você tem que nutrir a sua fé, tudo, a sua espiritualidade, para que você tenha uma espiritualidade. Ai, como é bonito ver aquela pessoa de Deus, aquela pessoa de espiritualidade. Veio aquela imagem do João, do nosso, né, hoje, João Paulo II, São João Paulo II, rezando, né, ele rezava aquele rosário, ele parece que ele não estava ali mais, né, ele estava lá junto de Deus. Então, aquilo é um grande exemplo da gente dele estar alimentando a sua fé, aumentando a sua fé. Isso todos nós precisamos. Sim, então, não é só você que está nos acompanhando, mas o padre, eu, todos nós. E esse é um processo diário que nós temos que fazer.
Porque como a fé é um dom, uma dádiva de Deus, não é eu que crio, não é eu que produzo a fé, é Deus que infunde em mim, muitos perdem a fé. Muitos perdem a fé, né? Porque não cuidam, não nutrem esse dom dado por Deus. Não alimentam. Irmãos, o corpo, como que você mantém a vida do seu corpo? As bactérias, os órgãos, como que você mantém eles vivos? Como que você aumenta o peso? Como que você ganha estatura? Alimentando esse corpo, você tem que alimentar ele, tem que alimentar, tem que nutrir esse corpo. A fé está na dimensão da alma, que nós temos uma alma, não é só o corpo, habita em nós uma alma, ânimo e corpus, o ânimo do corpo. Se existe uma alma em mim, essa alma tem que ser nutrida, tem que ser alimentada. O grande erro nosso hoje é, nós alimentamos o corpo e não alimentamos a alma. Só que não é com arroz e feijão, batatinha, picanha, costela, salada que se alimenta a sua alma. É com oração, né? Jejum, penitência, rosário, santa missa. Isso alimenta a alma. Isso é perfeito a gente compreender. E nesse período, agora vamos trazer para esse período que nós estamos vivendo. É um período no qual nós estamos em casa, né, como em família, e seria um grande momento de nós estarmos movendo essa igreja doméstica através dessa fé, da oração, da intimidade com Deus, de levar os seus filhos à intimidade, e muitas vezes isso não está ocorrendo, Pai. Sim. Né? Então a gente vê, nós estamos vivendo num período atípico, assim, vamos colocar essa palavra, mas precisa, e nós precisamos estar mais próximo de Deus. Sim. Nossa alma, como o padre acabou de dizer, esse ânimo, ele precisa ser alimentado, senão você vai se prostrando. Esse fato de você se prostrar, não tenho força, eu não tenho ânimo de nada. Talvez você está em casa e está falando, eu estou sem ânimo hoje. Por quê? Precisa algo que você precisa fazer, e aí está voltado com o seu... com o seu interior, que precisa ser alimentado dessa força divina, né? De colocar essa ação de Deus. Nas virtudes teologais a gente vê isso, né, Padre? A fé, a esperança, a caridade, que é o amor a Deus. É o mais, a fé nos move a esperança que vai permanecer, que é esse amor, a caridade. Esse viver. Então esse é o processo da nossa vida, nós precisamos disso, né? Essa fé precisa ser alimentada diariamente. Eu rezo à noite para dormir. Que bom. E os outras 24 horas do dia, como que você fez? Mas eu não posso, eu trabalho muito, eu corro o dia todo, eu não posso. Pode. Num processo de trabalho que você está vivendo, você pode estar alimentando a sua fé. Você pode estar aumentando a sua fé. Porque esse processo de aumentar, né, Padre, eu vejo assim, depende de mim. Sim. Depende de mim, não pode ser uma pessoa que vem de fora. As pessoas costumam pedir muita oração pra gente, e isso é justo. Sim, precisa é válido, ser. sim. Nós devemos, lá em Tiago nos diz que nós devemos orar pelas pessoas. Sim. Mas mais do que tudo, você também precisa orar. Não é só o suficiente o padre, o diácono, né? Você ir num grupo de repente e as pessoas rezarem por você. Sim. É bom, mas você precisa alimentar. Algo vem de dentro, não é de fora. Eu preciso mover algo dentro de mim. Então essa força de Deus, essa força que vem gratuitamente para nós, é um dom de Deus, precisa ser alimentado de dentro para fora. Só uma coisa assim, muito importante, desculpa assim, cortá-lo, tem só quero falar só desses dois personagens bíblicos, né? Porque o que é a fé também? Pega Abraão, que nós chamamos ele de pai da fé, e Maria, a certeza da fé, que ela gerou a fé no seu ventre. Mas por que eles tiveram essa fé tão profunda, tão esperançosa? Porque eles se entregaram à vontade de Deus. Abraão, um senhor, idoso, sem forças, Deus chama, sai da tua terra, para lá. Ele confiou, ele se entregou à vontade de Deus. Nossa Senhora, quando o anjo aparece, faça-se em mim a sua palavra. Irmãos, é necessário que eu e você, às vezes, Deus, faça-se em mim, na minha vida, a sua vontade, que nós rezamos no Pai Nosso. Que às vezes nós queremos fazer a nossa vontade, e com a nossa vontade não vamos adquirir a fé, e nem aumentar, nem ter a fé. Tem dois exemplos, aprofunde depois, Abraão
e Maria. Peguei um do Antigo Testamento e peguei um do Novo Testamento, só para assim ter um exemplo de fé. Já vai a música aí. É que o assunto tá muito bom. Eu gosto tanto quando a gente fala da Maria, né? De Maria. Ela assumir esse desejo de Deus. Isso. A fé, nós podemos colocar dessa forma, é o assumir o desejo de Deus para minha vida. Ele me criou para que eu seja feliz, tenha paz no coração, seja alegre, seja a pessoa que transmita esse amor de Deus. Nós somos instrumento de Deus a partir do momento que nós fomos ungidos e escolhidos no nosso batismo. Mas para isso, eu preciso assumir o desejo de Deus. E eu só consigo assumir aquilo que Deus quer para mim, a confiança e a entrega em Deus, através da fé. Música fala mais. E assim, é interessante, Diácono, porque fé e Nossa Senhora, aconteceu algo há muito tempo atrás, que a minha prima ligou para mim e falou assim, peça intercessão de Nossa Senhora, porque a minha netinha está internada em Botucatu, ela está na UTI e ela está muito ruinzinha. Eu falei assim, mas por que você não pede oração, né? Você não se entrega? Ela falou, não, porque parece que a sua fé é maior que a minha, a sua entrega. Eu falei assim, não, jamais, cada um tem a sua fé. E é interessante que quando eu rezava, pedindo para minha priminha, e Nossa Senhora falava assim, escreva o nome dela na sua mão, na palma da sua mão. E eu escrevi, mas por quê, mano? Agora, durante o dia, quando você olhar para sua mão e você ver o nome dela na palma da sua mão, você vai rezar uma Ave Maria entregando ela para mim. E assim, eu recordo que eu passei o dia todo rezando uma Ave Maria. Que todas as vezes eu olhava e rezava. E é interessante assim, eu poderia falar, não vou escrever nada, não vou rezar. E à noite, quando eu fui embora para minha casa, a minha esposa falou assim, a sua prima mandou mensagem e a sua priminha foi pro quarto. A oração, não que eu seja, eu tô longe de mim, mas assim, a obediência, a fé, move montanhas. Então assim, se eu poderia falar, não, eu não vou rezar, eu vou trabalhar normal, mas a confiança, a fé que eu tenho na mãe levou a oração até a minha prima, até a minha priminha, e a confiança, sabe, de você se entregar realmente naquilo que é sagrado. Amém. É confiança em Deus. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, nem mesmo na dor. Quero seguir até o fim. Enquanto eles traziam essa música, né, esse percurso do rio que o rio faz, né, para chegar até o mar, esse processo dele ir, depara com muitos obstáculos. Às vezes a gente vê o rio que parece que secou, mas não é que ele secou, ele mudou, ele seguiu um outro caminho, desviou daquele obstáculo e seguiu adiante. Não para, a água não para. A água, nossa vida como cristão precisa ser assim, a gente não pode parar. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa abrir o nosso coração a Deus e deixar
que Ele vai nos conduzindo, é Ele que conduz. E se tiver obstáculo, Ele vai fazer com que a gente transponha, vai nos dar a força para suportar, né, para ir rompendo com as barreiras. Eu já queria, né, acolhendo ali a Anadélia, é isso, Roberto? O Padre Rodrigo Feitosa, né, mandou um abraço para mim, para o senhor, viu, Diácono? Padre Deus Rodrigo, abençoe. Um abraço, Padre Rodrigo. Padre Rodrigo, um abraço. Vamos marcar para o senhor estar aqui com a gente, Padre. A Catarina, é isso? Catarina, que bênção. A Bia, a Tânia. A Bia de Maria. A Bia de Maria, né? A Fernanda Melo. Quem mais? O Fábio Carriel. O Rodrigo tá ali, o Padre Rodrigo. Grande abraço, Padre. Vamos marcar para o senhor estar aqui com a gente, hein? Povo de Deus, vão mandando os seus pedidos de oração, depois eu vou responder a todos. Mas nosso tema está aqui gritando conosco, né, Padre? É muito bom, né? Até a gente até comentava aqui em off que seria até para um retiro, né? Não precisaria, e para 4, 5 dias aí para a gente conduzir um retiro de final de semana, algo muito importante que precisaria ser trabalhado muito na nossa igreja, no nosso dia a dia, as catequeses, né, Padre? Sim, com muita força, porque liga e perpassa por todos os temas dentro da igreja, porque através da fé vai nos unindo. Sim. Padre? Então, assim, só retomando o tema da fé, né? Nós estamos trabalhando e falando, né? Então já ficou bem claro que a fé é um dom infuso, é uma graça, né? Uma virtude teologal, ou seja, é sobrenatural, né? É infuso por Deus em nós. Não requer somente os nossos esforços humanos para ter fé. É necessário que Deus infunda na nossa alma esse dom. A fé é um dom, né? Um dom de Deus, né? E nós estamos falando, né, da fé católica, que fique bem claro isso. Assim, outra situação também, Diácono, assim, que ninguém convence ninguém da fé. Ninguém convence ninguém, até porque ninguém muda ninguém nessa vida, ninguém transforma ninguém. Nós podemos ter interferência na vida da pessoa, podemos testemunhar, né? Mas quem convence da fé é a pessoa do Espírito Santo, não é a nossa pessoa. É a pessoa do Espírito Santo, que é Deus com o Pai e o Filho. Ele nos convence a ter fé. Ele nos traz, né, essa esperança. O Espírito Santo nos leva, né, aquilo que o Padre falou lá no começo, né, que a ciência ela vai ver para crer. A fé é crer para ver. E é o Espírito Santo que nos dá essa graça também, né, de que eu possa crer, ter confiança para poder ver. Porque a fé é uma posse, guarde bem isso é muito importante, né? Que está lá em Hebreus 11. A fé é a posse antecipada do que se espera. Sabe quando você espera alguma coisa e você já toma posse daquilo? Né? É um meio de demonstrar as realidades que ainda não se veem. Aquelas realidades que vão acontecer, aquele milagre, aquela cura, aquele projeto, aquela conversão, eu acredito, ela vai acontecer. E no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo Kairos, no tempo da graça de Deus, as coisas aconteçam. O problema é que nós, seres humanos, às vezes nós somos movidos pelo tempo Cronos, do relógio, da hora. Não, eu peço a Deus, eu tenho fé que vai acontecer hoje. Claro, tem coisas que é para hoje, tem coisas que levam anos para acontecer, né? Aconteceu comigo, com a minha vida. Podia testemunhar um monte de coisas, que eu tive fé numa situação, numa causa, depositei, dei minha adesão de fé, confiei a Deus, aconteceu depois de anos, meses, né? Então nós temos que aprender esse tempo também, esse movimento de Deus, né? O mover e o agir de Deus na nossa vida. Eu confio em Deus, né? A fé é uma posse antecipada, eu tomo posse. Antecipado do que se espera, aquilo que eu espero que vai acontecer, né? É um meio de demonstrar as realidades que ainda não se veem, né? Então, e quem nos convence é o Espírito Santo, né? E a fé não vive de provas. Nós não podemos alimentar a nossa fé somente de provas, né? Olha o Antigo Testamento, Abraão, considerado o pai da fé, Moisés, os profetas, Elias e tantos. A fé que eles tinham em Deus.
e não tinha muitas provas, não. Hoje nós temos muitas provas, muitas evidências, milagres e curas, né? Milagres eucarísticos, a gente vê cura, e, né? Até hoje, só que isso não depende para aumentar a minha fé e eu que eu possa ter fé. A fé é uma adesão que eu dou a Deus, né? Então, assim, a fé não trabalha com provas, né? E nem com evidências. Quem trabalha com isso é a ciência, né? A fé se experimenta e isso comprova a certeza. Eu experimento a fé e isso comprova a certeza. Tem algumas passagens bíblicas que eu peguei do catecismo da igreja, né? O padre falou que está fundamentando tudo no catecismo da igreja católica, está tudo aqui, né? Depois vocês pesquisem lá o campo da fé. Né? Jesus falou muitas vezes da fé, viu, diácono? Muitas vezes ele nos interpelou, os discípulos, o povo que acompanhava, e nos interpela também, né? Por exemplo, pega em Romanos 1,17, o justo vive pela fé. Se você é justo, se você é uma pessoa boa, por mais que seja perseguido, fale mal de você, calunie você. Um ente querido, nós queremos nesse momento, Pai amado, Pai santo, entregar no seu coração, Deus, Pai de bondade, todos esses teus de filhos, misericórdia, tocai no coração de cada um deles, trazendo a esperança, trazendo essa força nova, essa luz nova que vem lá de dentro, esse desejo. Você que está em casa está sentindo esse desejo de mudança, né? Fala assim, não, eu quero viver isso que o Padre estava falando. Eu quero, sabe, sentir isso daí, Senhor. Pai amado, Pai santo, toca os teus filhos nesse momento, tocando mesmo, sabe, alimentando o coração deles dessa esperança nova através da fé. Essa fé está sendo, sabe, reavivada dentro do coração de cada um dos teus filhos, como no nosso, mas de cada um dos filhos que nos acompanham. Pai amado, nós queremos entregar estes teus filhos que estão nos hospitais, confiando e entregando a sua vida a Ti, Senhor Deus. Eu creio, Pai, por isso eu lhe peço também a intercessão de Nossa Senhora, nessa que nós falamos que realmente é a mãe que gerou Jesus, gerou esse que é o fundamento da nossa fé, e nós podemos crer firmemente, assumir o desejo de Deus na nossa vida. Mãe querida, intercede pelos teus filhos nesse momento, por cada um deles que sofre, pelos familiares, tantas famílias sendo dilaceradas, tantas famílias que nesse período estão, sabe, em vez de se unir, estão brigando. Senhor Deus, vai ao encontro dos teus filhos nesse momento, que Nossa Senhora vá à frente mesmo das famílias que estão sofrendo, tocando e restaurando. E nós queremos pedir nesse momento e rezar por cada um de vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês, os desejos que estão no coração de cada um. Sabe, o desejo de reviver esta fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tem uma música para nós antes da gente encerrar, e o Padre dá a bênção para todos nós, né? Para você que está em casa. Se você quiser abençoar a água, segure a água com você, né? Pedindo, é um símbolo de fé também, sabe, de você confiar, né? Um sacramental que nos ajuda. Então, você que está em casa, segure, né, na sua mão o copo, nessa esperança, e para receber essa bênção, para que essa água seja abençoada também, confiando e crendo que é possível. Uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Canta isso. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos.
Padre, queria mandar um abraço especial aqui, né, e um beijo para Heloísa Maria. Ela está nos assistindo aqui, eu até vou mostrar para o senhor, ela está na caminha aqui, assistindo, filha do Rafael, né? É. Então, um abraço para você, viu, Heloísa? Que Deus abençoe muito. E vocês que estão nos acompanhando, obrigado por vocês estar conosco, por vocês estar compartilhando esse programa, levando essa presença desse amor de Deus que restaura, que cura e que transforma a nossa vida. Hudson e Clay, Deus abençoe. Semana que vem, não esqueça, às 8 da noite, estamos aqui juntos, hein? Então, até semana que vem, ao vivo, nós estaremos aqui. E o Padre agora vai nos fazer um fechamento, nos dá a bênção, Padre, a todos que estão em casa, né, que estão nos acompanhando. Sim. Amém. Então vamos pedir, né, a Deus que abençoe o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida. Hoje com esse tema tão pertinente que nós rezamos, trabalhamos e falamos aqui, que é a fé. Nossa fé católica, que tem um fundamento como a pessoa de Cristo e que é uma virtude, um dom infuso por Deus na nossa alma. Vamos pedir a bênção sobre você que está rezando conosco, acompanhando e assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, muito obrigado. Agradeço. Olha, foi só um pouquinho, você se aprofunde mais na fé, pega o catecismo que o Padre nos deu, ele mostrou aqui escurinho, mas tem aqueles amarelos, mas pela internet também você consegue hoje. Se aprofunde nessa fé, sabe, você ler e ir ao encontro, buscar, vai fazer com que alimenta, vai trazer o caminho para você se alimentar dessa fé. Então, que Deus abençoe muito você, até semana que vem com o programa O Amor Restaura, estaremos ao vivo às 20 horas aqui. Então não esqueça, o amor de Deus que vem sobre nós nos restaura. Então, até semana que vem. Valeu, pessoal, não esqueça, hein? Padre, muito obrigado, Deus abençoe. Eu agradeço pelo Sua convite. bênção, viu, Padre? Agradeço o Senhor pelo convite e pela oportunidade. Amém. Vamos marcar que o senhor, nós vamos trazer um outro tema aqui. O Padre vai nos ajudar bastante. Até semana que vem. Com vocês aí. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, mas minha vida quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo.